Você às vezes só não deveria fazer aquilo que você está tentando fazer, ou às vezes aquele seu sonho de infância, aquele seu grande objetivo de vida, talvez só não seja o que você deveria fazer e talvez realmente, cara, você deve abandonar isso e talvez só deixe isso quieto porque você não serve pra isso. Não tô querendo plantar desesperança nem ansiedade nos meus seguidores e as pessoas que às vezes podem assistir esse vídeo. Eu não vou abrir uma câmera aqui pra falar isso, não vou abrir uma câmera pra plantar ansiedade, pra plantar desesperança nas pessoas. Não é esse o meu objetivo e nunca foi o meu propósito aqui. Eu faço isso aqui por hobby, eu não preciso fazer isso, mas eu gosto. Então, não vou fazer isso, mesmo eu só fazendo isso porque eu gosto. O meu propósito aqui é só mostrar que às vezes a gente, por natureza, tem algumas facilidades e que a gente deveria às vezes seguir essas facilidades. Igual na escola, que às vezes a sua matéria favorita na escola é aquelas que você tem mais facilidade. Isso é uma coisa da psicologia humana, uma coisa do nosso cérebro mesmo, que a gente tem uma maior afeição com as coisas que a gente tem mais facilidade. Isso é 100% normal e, cara, tenho certeza que aí você na escola, você que era bonzinho em matemática, você gostava mais de matemática, ou você que era bonzinho em história, geografia, humanas, assim, você preferiria isso. Então, mas no geral, o que eu tô querendo falar aqui é que tem uma teoria chamada teoria das 7 inteligências que eu falando que você não pode, que você pode treinar a vida toda e não, mesmo assim você não vai conseguir. Não, só tô falando que em uma situação muito competitiva, numa situação, por exemplo, de estudo pro ITA ou de uma alta performance num jogo de futebol, a pessoa que tem uma certa inteligência por natureza, ela vai sair melhor do que você, porque ali está todo mundo se esforçando. Não tem uma pessoa que não estudou para fazer a prova do ITA, que é uma prova majoritariamente de exatas, acho que só tem matemática, física e química, acho que não sei se tem outras coisas, acho que deve ser só isso. Então está todo mundo estudando muito, você não vai achar alguém que tá moscando fazer a prova, você não vai ter esse tipo de competidor, só vai quem está estudando muito. Então a pessoa que tem uma inteligência mais lógica, matemática, que a gente já vai abordar o quanto antes, vai ter muita facilidade, vai ter mais facilidade na verdade, e provavelmente vai ficar à frente de uma pessoa que não tem essa inteligência, mesmo as duas estudando muito, é só uma questão de facilidade. É lógico, não levando em consideração outros quesitos de estava nervoso para a prova, ou demorou muito, não sei o que. Não vou entrar nesse quesito aqui porque isso aí já entra em muita variável, mas a teoria das 7 inteligências ela se baseia no sentido de, por natureza, algumas pessoas têm mais facilidade, eu diria, que outras para realizar determinadas atitudes ou fazer algumas atitudes e realizar algumas atividades. E as inteligências seriam lógica, matemática, linguística, interpessoal, que é mais sobre um contexto social, mais sobre entender a outra pessoa em questões de empatia e etc. Intrapessoal, que seria abordando mais a sua inteligência emocional, sua inteligência por si próprio, sua autoestima, entender os gatilhos que pegam em você e etc. Física e sinestésica, que é muito comum em atletas, junto com a espacial, que também é muito comum em atletas, e a musical. Então, essas seriam as 7 inteligências. Não estou falando aqui que uma pessoa que só pode ser atleta se ela tiver a física sinestésica ou se ela tiver a espacial também. Não, mano, não é isso. Só que eu estou falando que talvez, para você chegar, talvez não. Com certeza que para você chegar no alto nível, para você jogar como o Neymar, para você jogar que nem o Messi, que nem o Cristiano Ronaldo, que nem o Pelé, como todos os grandes atletas da história, Michael Phelps, mano, os melhores caras do esporte que você pode pensar aí, eles provavelmente tinham, por natureza, uma facilidade a desempenhar outros esportes, uma facilidade sinestésica e física, também espacial. Igual Michael Jordan jogou depois de se aposentar no basquete, jogou beisebol. Então ele já era uma coisa que ele gostava de fazer e provavelmente ele jogava outros esportes também, jogava golfe, que eu tô ligado. Então é uma pessoa que tem facilidade com outros tipos de esporte porque já é uma pessoa com essa inteligência por natureza. Não quer dizer, mano, que para você ser um atleta de basquete profissional ou ser qualquer outro tipo de atleta, você precisa necessariamente ter esse tipo de inteligência. Não, talvez não. Você ser o Austin Reeves, o Anthony Davis, talvez você não precise dessas inteligências. Porém, para você ser o melhor, para você ser o Michael Jordan, para você ser o LeBron James, para você ser o Cristiano Ronaldo, Messi, você ser o Pelé, você ser o Michael Phelps, para você ser esses grandes atletas do Usain Bolt, eu tenho certeza que você, para chegar no nível desses caras, você vai ter que ter essas inteligências por natureza. Porque todo mundo está se esforçando muito, é o alto nível, é o profissional, todo mundo ali está se esforçando todo santo dia para realizar aquilo. Porém, as pessoas que mais se destacam também são as pessoas que mais treinam, também são as pessoas que normalmente têm uma facilidade maior por aquilo e têm aquilo ali por natureza. Isso não quer dizer que você vai falar, mas eu sou de exatas, eu não sei escrever direito e a pessoa digitando parece que está digitando com uma criança parece que você está conversando com uma pessoa de 8 anos que não sabe escrever uma mensagem sem
sem errar 20 regras de gramática. Pô, não. Igual a pessoa, eu sou de humanas, eu não consigo fazer 2 vezes 2, ou eu não sei a tabuada do 5, tipo, pô, mano, isso aí só quer dizer que você é muito preguiçoso e que você você chega um mínimo de conteúdo que você tem um pouquinho mais de dificuldade, você breca e você não consegue estudar, porque você tem um pouquinho de dificuldade ali, você já, não, isso não é pra mim, isso só quer dizer que você é muito preguiçoso e que não aguenta estudar um negócio porque é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais difícil. Você pode ter mais de uma inteligência. Você pode ter uma inteligência. Você não vai ter só uma. Não é pra você se identificar com uma e abraçar ela pro resto da sua vida e escolher uma profissão que vai ser só com ela. Não. Você pode ter mais de uma. Você pode ter inteligência lógica, matemática, música, talvez. Eu já vi bastante gente com inteligência lógica, matemática e música. Porque aí a pessoa consegue enxergar padrões matemáticos ali nas notas musicais, um tempo ali. E com isso ela consegue ter uma maior facilidade. Então, não quer dizer que você vai saber uma daqui. Você pode aprimorar todas as outras, como eu já falei. Porém, você vai ter uma certa naturalidade, uma certa vocação, eu diria. Não gosto de falar muito sobre predestinação, porque já parece que você é uma pessoa predestinada àquilo ali, aquilo ali desde o seu nascimento já estava ali escrito, que tipo... Não, mano. Às vezes você consegue ver umas pessoas que elas têm uma certa garra em alguma coisa e elas vão dar certo naquilo. Às vezes uma pessoa você já vê ali que fala... Essa pessoa aqui não vai dar certo naquilo ali. Só que é um padrão mais de comportamento humano que a gente não consegue dizer necessariamente que é uma predestinação, por isso que eu não gosto disso. Mas também tem certas pessoas que já têm vocações para algumas coisas e tem pessoas que não têm essas vocações naturais. Mas isso não tem nenhum problema de errado. A pessoa ela pode desenvolver muitas habilidades e para desempenhar várias funções, a pessoa tem que ser certamente um pouco completa. Para ser provavelmente um CEO de uma grande companhia, você tem que ter certas habilidades interpessoais, intrapessoais, linguísticas, de gestão, comunicação, até mesmo lógica e matemática para analisar dados. Então, você tem que ser uma pessoa certamente mais completa. Porém, você sempre vai ser melhor por natureza em uma certa área. E eu estou falando aqui que você deveria considerar, pelo menos, se especializar naquilo ali que você é bom, porque você tem que ser uma pessoa completa. Essa coisa de, eu tenho que saber matemática, física, geografia, biologia, todas no mesmo grau. Não, mano. A pessoa devia focar mais naquilo ali que é o 80-20 dela, vai ser o 80-20 da vida dela. A vida dela vai ser pautada em fazer aquilo ali pelo resto da vida dela e ela tem muita facilidade naquilo ali. Aquilo ali vai ser o 80-20 da vida dela. Então ela deveria focar naquilo ali e não ficar vendo coisa de, matemática e geografia. Ela tem que ter um certo grau de conhecimento naquilo ali. Tem, porém, não igual é pautado na gente nas escolas e é obrigado, proposto a gente. O aluno que tira 10 em matemática, só que tira 1 em português, ele não devia estudar mais português, ele devia estudar mais matemática, porque aquilo ali vai ser o 80-20 da vida dele, provavelmente. É lógico que isso não é uma desculpa para ele não se esforçar mais em português, só que ele tem que ser um 6, um 7 em português, e ele tem que ser um 12 em matemática, porque aquilo ali que vai ser o grande diferencial da vida desse cara. E não é o que acontece hoje nas escolas, mas um certo grau ali. Também eu gosto de estudar várias coisas, normalmente pessoas curiosas gostam de estudar várias coisas, políglotas, né? Que se chama, por exemplo, Leonardo da Vinci, esses caras, eles normalmente tinham uma certa natureza de gostar de várias coisas. Engenheiro, músico, pintor, artista, um monte de coisa. Só que, cara, às vezes você gostar de fazer alguns desenhos e você pintar a Capela Sistina, tem uma certa diferença, né? Tem uma frase do Michelangelo que ele fala que ele olhou para o mármore e ele foi retirando tudo que não era Davi, que tinha sido referente a uma pergunta que tinham falado, como que você esculpiu Davi? E ele olhou para o mármore, um bloco de mármore que não tinha nada, e ele olhou e foi retirando tudo que não era Davi. Você provavelmente não tem esse tipo de inteligência, você não vai esculpir que nem o Michelangelo, você não vai pintar a Capela Sistina, não. Mas você também consegue fazer bons desenhos apenas com seu esforço natural. É isso que eu estou defendendo. Você não vai ser o Michelangelo, porém você consegue, com um certo grau de esforço, muitas coisas. Se você consegue se aprimorar em todas essas 7 inteligências, basta querer, mas você não vai ser o Messi, não vai ser o Cristiano Ronaldo, não vai ser o Mozart, nem o Michelangelo das suas áreas, que acaba sendo uma coisa que, por natureza, talvez você só não consiga mesmo. Mas espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse foi um vídeo um pouquinho mais curto para a gente poder só trocar essa ideia sobre isso. Não é uma coisa que eu estou querendo passar desinformação, desesperança para as pessoas. Eu não preciso disso, eu faço outras coisas da minha vida, mas eu gosto de fazer isso aqui por hobby mesmo. Então,
Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa seu comentário aqui, já curte, compartilha, também se inscreve nesse canal para você estar podendo acompanhar mais vídeos. Eu faço muitos vídeos nesse estilo aqui, então espero que você tenha gostado. Se você gostou, já se inscreve aí, cara, que eu tenho certeza que você vai gostar de ver mais vídeos como este. Já dá uma maratonada nos vídeos aí do canal, que já tem cerca de mais de 10 vídeos aí. Você consegue já passar pelo menos uma tarde aí vendo o meu rosto e eu vendo as coisas que eu tenho aqui para falar. Também, se você é empresário e gostaria de estar assistindo esse tipo de conteúdo aqui, não sei porquê, mas se você é empresário e gostaria de ter um pouquinho mais de tempo no final do mês, talvez passar ali 2 horinhas com o seu filho, talvez ter um pouquinho ali de tempo para almoçar com ele, ou buscar ele na escola e trazer, que é uma coisa que infelizmente hoje no nosso país é muito, muito complicado, até mesmo para você que é empresário, eu sei como é que é isso, não tenho filho, mas eu sei como é que é ter às vezes essa carência de tempo. E também você quer ganhar mais dinheiro com a sua empresa, eu tenho certeza que eu posso te ajudar com isso, porque tem sempre algum processo de alguma operação ali que a gente consegue automatizar através de inteligência artificial, que é o trabalho da minha empresa, a BeMy, que a gente automatiza e consegue reduzir os custos de algum projeto utilizando inteligência artificial nele. Então a gente reduz o custo da operação, a gente também reduz o tempo que ela gasta, assim podendo fazer você investir mais na sua empresa, tirar mais dividendo para você, às vezes ocupar uma tarefa que era para você fazer ou algum funcionário seu, e aí você ter mais tempo para sua operação, conseguindo junto com isso ganhar mais recursos, poupar tempo da sua operação e assim poder cobrar mais pelo seu serviço e assim faturando mais no final do dia. Então, basicamente, certeza absoluta que na sua empresa teria provavelmente algum processo passível a ser automatizado. Então já entre em contato aqui com a BeMy que a gente pode te ajudar com isso. E se você espera que você tenha gostado, esse foi mais